Como o universo sussurra o nome de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O padrão 3 em 1 que se repete nas estruturas micro e macrocósmicas. Eu sou o Odair José Simões e você está no canal Meraki 360. Você já parou para pensar que a assinatura do Deus Criador não está apenas em algumas partes de sua obra? Ela está na tinta com a qual toda a obra foi escrita, inclusive você. O universo, em seu silêncio eloquente, não para de sussurrar o nome do seu autor. Desde o tecido sanguíneo, vital para a vida, composto por 3 fundamentais células, hemácias, leucócitos e plaquetas, passando pela analogia de um fruto, onde nós vemos a casca, a polpa e a semente numa unidade trina, onde a casca representa a proteção, a polpa a nutrição e a semente a vida, a reprodução. Até as forças fundamentais da natureza que regem tudo que existe, desde o menor átomo até a maior galáxia, e que se dividem em força eletromagnética, força nuclear e força gravitacional. Tudo na natureza repete o padrão trinitário, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse um espelho do seu Criador, a imagem e semelhança do Eterno. Pois desde os primórdios da razão, o homem, o ser humano, contempla o céu estrelado à sua volta e pergunta: quem fez tudo isso? Por séculos, a ciência e a fé parecem trilhar caminhos separados na busca por essa resposta. No entanto, quando olhamos com atenção mais profunda, uma verdade surpreendente emerge. O universo não é apenas criação aleatória, não é apenas fruto do acaso, mas é uma obra de arte assinada por um artista espetacular. E a assinatura gravada na própria textura da realidade é um padrão sublime e recorrente, o padrão 3 em 1. Considere a humilde molécula de água. Ela existe em seus 3 estados distintos, sólido, líquido e gasoso, e manifesta assim as propriedades de tudo aquilo que é matéria no universo, pois tudo que existe no universo também possui esses 3 estados, sólido, líquido e gasoso, cada um com as suas propriedades únicas, cada um essencial para a vida. No que se refere à molécula de água, esse elemento tão fascinante quanto também tremendo, nós podemos encontrar a água em 3 estados: o gelo, que flutua, e a água, que flui, ou o vapor, que sobe. São 3 manifestações radicalmente diferentes, mas a sua essência permanece una e inalterada. H2O. Não é esta uma imagem poderosa? Uma única substância, uma única essência, revelando-se de 3 maneiras fundamentais para sustentar o ecossistema do planeta? E este princípio não é uma exceção. É a regra arquitetônica da criação. O átomo, o bloco construtor de toda a matéria, é uma trindade em miniatura: próton, nêutrons e elétrons. E mesmo que você queira reduzir a uma partícula mais elementar, como os quarks, mesmo os quarks são divididos em 3 elementos: 2 up e 1 down, ou 2 down e 1 up. 3 partes distintas, com cargas e funções únicas. Assim é o átomo, unidas numa dança delicada para formar a unidade básica do mundo físico. A própria estrutura do espaço em que vivemos é trina: altura, largura e profundidade. 3 dimensões. São 3 dimensões irreducíveis que, entrelaçadas, criam um palco de toda a existência material. O teatro da vida só acontece dentro dessas 3 dimensões espaciais: altura, largura e profundidade. E essa dimensionalidade do universo está unificada ao padrão temporal. Aquilo que Einstein dizia de tempo
como uma quarta dimensão, na verdade é a unificação dessas três dimensões espaciais, uma vez que o tempo se manifesta de forma diferente, porém de forma também triúnico. Só podemos pensar no tempo quando temos a visão de um passado, um presente e um futuro. Quando Einstein nos revelou o tecido do cosmos, mostrou que o tempo é uma dimensão inseparável, formando o espaço-tempo. E mesmo o tempo em nossa experiência divide-se, portanto, em passado, presente e futuro, três modos de um único fluxo contínuo. Toda a história da criação, toda a história da humanidade, toda a história do universo, a partir do momento em que o Verbo Divino disse: faça-se, haja luz, se deu a partir da dimensionalidade do mundo, altura, largura e profundidade, unificado pela dimensão temporal, que a partir daquele momento, a partir do faça-se, originou-se um passado, um presente e um futuro. E na biologia da vida podemos ainda fazer paralelos maravilhosos, como a unidade da vida em domínios, uma vez que a vida na Terra é caracterizada por três grandes domínios: arqueia, bactéria e eucaria. Os reinos eucariontes, procariontes e bactéria formam os três domínios onde abrange toda a vida em nosso planeta. E por que não falar da molécula da vida, o DNA, o código genético construído a partir de trigônos, sequência de 3 nucleotídeos. Esses 3 nucleotídeos codificam um aminoácido específico, gerando a multiplicidade de seres vivos. Em nível macrocósmico, dentro do universo constituinte, de acordo com a cosmologia moderna, tudo que existe à nossa volta se divide em 3 tipos de matéria: matéria bariônica, tudo aquilo que vemos, como as estrelas, planetas e nós mesmos. E ainda a matéria escura, tudo aquilo que não vemos, mas sentimos gravitacionalmente, com a sua força agindo sobre as massas dos planetas, sobre nossa estrutura. E ainda a energia escura, a força responsável pela aceleração de expansão do universo. Essa tríade macrocósmica também revelam a face de um Deus uno e trino. E por que não falarmos do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito? A estrutura da psique humana é formada por uma tríade universalmente aceita: corpo, mente e espírito. O que nós percebemos vai muito além de uma simples coincidência. O número 3 parece ser uma espécie de número mínimo da complexidade. É o ponto onde a dualidade, o sim e o não, o preto e o branco, se quebra e surge uma nova possibilidade, um equilíbrio, uma estabilidade ou um caminho do meio. É o número que permite a relação, a estrutura e a emergência de propriedades novas. Portanto, você e eu estamos absolutamente corretos em nossa intuição. O 3 é uma regra não escrita, mas profundamente observada na arquitetura do cosmos, que revela a face de um Deus que é uno e trino. De tal modo que a marca do artista, o universo criado, carrega as digitais do Deus Trino. A Trindade não seria uma contradição isolada, mas um sim, a fonte e o modelo de toda a complexidade, relação e unidade que vemos no cosmos. O uno no múltiplo, o múltiplo na unicidade. De tal modo que, se expandirmos as conexões que nós criamos, o Pai, a transcendência, associado à fonte da vida, ao princípio não manifesto, a lei e a ordem que sustenta o universo, como as constantes físicas que permitem a existência da matéria, as forças gravitacional, eletromagnética e a força nuclear. As 3 forças invisíveis e ao mesmo tempo tão presentes na nossa existência. É a dimensão puramente espiritual, a causa primeira de tudo. E o Filho, Jesus Cristo, a encarnação, a humanidade, associado à forma, à matéria, à concretização, é o Logos, a palavra criadora, a razão universal,
pela qual todas as coisas foram feitas, assim nos diz João em seu capítulo 1. Em Jesus, o princípio criador assume a própria criação, unindo eternamente o divino ao material. Ele é a imagem do Deus invisível, nos fala Colossenses 1,15, a autorrevelação definitiva de Deus em uma forma que podemos compreender. O Espírito Santo, a ponte que une o Pai e o Filho, associado à força, à energia, à vida, à comunicação. É Ele que pairava sobre as águas, a superfície das águas no início de tudo. No Gênesis capítulo 1:2, a presença ativa de Deus no mundo, sustentando, renovando e santificando a criação. Ele é o Filho condutor que conecta Pai e Filho, transcendência e imanência, e habita toda a criação. Sendo assim, a criação revela a face, a presença de seu Criador. É exatamente esta concepção que nos revela não uma mera coincidência numérica, mas uma ressonância ontológica. A estrutura trina do universo não prova Deus no sentido matemático, mas, para o que crê, ela serve como um poderoso indício estético, lógico e matemático. Deus, como diziam os grandes cientistas, é um grande artista, é o arquiteto do universo, é um matemático dos matemáticos. Você já reparou na música a linguagem universal da alma? Ela também obedece a esta sinfonia trinitária. Um som só existe plenamente pela interação da altura, da duração e da intensidade. A altura revela o grave e o agudo, a duração revela o longo e o curto, e a intensidade revela o forte e o fraco. Três propriedades unindo-se para criar a infinita beleza de uma melodia. O que significa então este padrão onipresente? Seria uma mera coincidência cósmica? Ou seria, como propõe a doutrina cristã da Trindade, as digitais do próprio Criador na sua obra? A revelação nos apresenta Deus não como uma solidão monárquica, mas como uma comunhão eterna de amor. Um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a fonte transcendente, a lei imutável, a consciência pura da qual tudo emana. Ele é a altura divina, a origem não criada. O Filho é o Logos, a palavra eterna que se fez carne. Ele é a expressão visível do Deus invisível, a ponte entre o transcendente e o material. Nele, o próprio Criador assume a criação, unindo o divino ao humano de forma irrevogável. Ele é a profundidade que desce para nos elevar, nossa humanidade divinizada. O Espírito Santo é o sopro da vida, a força dinâmica que pairava sobre as águas do caos. Ele é o amor personificado que flui entre Pai e Filho e é derramado sobre toda a criação. Ele é a largura que se expande, santifica e preenche todas as coisas. É nele, na Trindade, que nós espelhamos a família humana. As dimensões Pai, Mãe e Filho ou Filha. Assim como a altura, a largura e a profundidade são três dimensões distintas que definem um único espaço. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas que compartilham uma única essência divina. Portanto, quando a ciência descobre que o universo é estruturado em padrões 3 em 1, ela não está contradizendo a fé. Está, na verdade, lendo as páginas do livro da natureza que complementa o livro das Escrituras. A Trindade não é um quebra-cabeça a ser resolvido pela lógica limitada, mas uma realidade a ser admirada. Ela é a explicação última de por que o universo é relacional, complexo e belo. O mundo material não é um acidente, ele é um espelho que em sua estrutura mais íntima, do átomo à galáxia, da água à música, reflete a face relacional e amorosa de seu autor. Um Deus que, sendo uno, é também comunhão, e que, sendo comunhão, nos convida a fazer parte desta mesma dança eterna de amor. A assinatura está em toda parte. Basta levantar os seus olhos para admirar e contemplar a face do Deus Criador, o Deus uno
ITRI. Que Deus te abençoe e te proteja. E se você gostou deste vídeo, desta mensagem, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo para ajudar nosso trabalho. Que Deus abençoe você, te ilumine e te proteja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.